15. Dos procedimentos de jurisdição voluntária. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 719. Quando este Código não estabelecer procedimento especial, regem os procedimentos de jurisdição voluntária as disposições constantes desta seção. Artigo 720. O procedimento terá início por provocação do interessado no Ministério Público ou da Defensoria Pública, cabendo-lhes formular o pedido, devidamente instruído com os documentos necessários e com a indicação da providência judicial. Artigo 721. Serão citados todos os interessados, bem como intimado o Ministério Público, nos casos dos artigos 178, para que se manifestem, querendo no prazo de 15 dias. Artigo 722. A Fazenda Pública será sempre ouvida nos casos em que tiver interesse. Artigo 723. O juiz decidirá o pedido no prazo de 10 dias. Parágrafo único. O juiz não é obrigado a observar critério de legalidade estrita, podendo adotar, em cada caso, a solução que considerar mais conveniente ou oportuna. Artigo 724. Da sentença caberá apelação. Artigo 725. Processar-se-á, na forma estabelecida nesta seção, o pedido de: inciso 1. Emancipação. Inciso 2. Subrogação. Inciso 3. Alienação, arrendamento ou oneração de bens de crianças ou adolescentes, de órfãos e de interditos. Inciso 4. Alienação, locação e administração da coisa comum. Inciso 5. Alienação de quinhão em coisa comum. Inciso 6. Extinção de usufruto, quando não decorrer da morte do usufrutuário, do termo da sua duração ou da consolidação e de fideicomisso, quando decorrer de renúncia ou quando ocorrer antes do evento que caracterizar a condição resolutória. Inciso 7. Expedição de alvará judicial. Inciso 8. Homologação de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza ou valor. Parágrafo único. As normas dessa seção aplicam-se no que couber aos procedimentos regulados nas seções seguintes. Seção 2. Da notificação e da interpelação. Artigo 726. Quem tiver interesse em manifestar formalmente sua vontade a outrem sobre assunto juridicamente relevante poderá notificar pessoas participantes da mesma relação jurídica, para dar-lhes ciência de seu propósito. Parágrafo 1º. Se a pretensão fora a de dar conhecimento geral ao público, mediante edital, o juiz só a deferirá se a tiver por fundada e necessária ao resguardo de direito. Parágrafo 2º. Aplica-se o disposto nessa seção no que couber ao protesto judicial. Artigo 727. Também poderá o interessado interpelar o requerido no caso do artigo 726, para que faça ou deixe de fazer o que o requerente entenda ser de seu direito. Artigo 728. O requerido será previamente ouvido antes do deferimento da notificação ou do respectivo edital. Inciso 1. Se houver suspeita de que o requerente, por meio da notificação ou do edital, pretende alcançar fim ilícito. Inciso 2. Se tiver sido requerida a averbação da notificação em registro público. Artigo 729. Deferida e realizada a notificação ou interpelação, os autos serão entregues ao requerente. Seção 3. Da alienação judicial. Artigo 730. Nos casos expressos em lei, não havendo acordo entre os interessados sobre o modo como se deve realizar a alienação do bem,
o juiz, de ofício ou a requerimento dos interessados ou do depositário, mandará aliená-lo em leilão, observando-se o disposto na seção 1 deste capítulo e, no que couber, o disposto nos artigos 879 a 903. Seção 4. Do divórcio e da separação consensuais, da extinção consensual de união estável e da alteração do regime de bens do matrimônio. Artigo 731. A homologação do divórcio ou da separação consensuais, observados os requisitos legais, poderá ser requerida em petição assinada por ambos os cônjuges, da qual constarão: inciso 1. As disposições relativas à descrição e à partilha dos bens comuns. Inciso 2. As disposições relativas à pensão alimentícia entre os cônjuges. Inciso 3. O acordo relativo à guarda dos filhos incapazes e ao regime de visitas. Inciso 4. O valor da contribuição para criar e educar os filhos. Parágrafo único. Se os cônjuges não acordarem sobre a partilha dos bens, far-se-á esta depois de homologado o divórcio, na forma estabelecida nos artigos 647 a 658. Artigo 732. As disposições relativas ao processo de homologação judicial, de divórcio ou de separação consensuais aplicam-se, no que couber, ao processo de homologação da extinção consensual de união estável. Artigo 733. O divórcio consensual, a separação consensual e a extinção consensual de união estável, não havendo nascituro ou filhos incapazes e observados os requisitos legais, poderão ser realizados por escritura pública, da qual constarão as disposições de que trata o artigo 731. Parágrafo 1º. A escritura não depende de homologação judicial e constitui título hábil para qualquer ato de registro, bem como para levantamento de importância depositada em instituições financeiras. Parágrafo 2º. O tabelião somente lavrará a escritura se os interessados estiverem assistidos por um advogado ou por defensor público, cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial. Artigo 734. Alteração do regime de bens do casamento, observados os requisitos legais, poderá ser requerida motivadamente em petição assinada por ambos os cônjuges, na qual serão expostas as razões que justificam a alteração, ressalvado os direitos de terceiros. Parágrafo 1º. Ao receber a petição inicial, o juiz determinará a intimação do Ministério Público e a publicação de edital que divulgue a pretendida alteração de bens, somente podendo decidir depois de decorrido o prazo de 30 dias da publicação do edital. Parágrafo 2º. Os cônjuges na petição inicial ou em petição avulsa podem propor ao juiz meio alternativo de divulgação da alteração do regime de bens, a fim de resguardar direitos de terceiros. Parágrafo 3º. Após o trânsito em julgado da sentença, serão expedidos mandados de averbação aos cartórios de registro civil e de imóveis e, caso qualquer dos cônjuges seja empresário, ao registro público de empresas mercantis e atividades afins. Seção 5. Do testamento e dos codicilos. Artigo 735. Recebendo o testamento cerrado, o juiz, se não achar vício externo que o torne suspeito de nulidade ou falsidade, o abrirá e mandará que o escrivão o leia em presença do apresentante. Parágrafo 1º. Do termo de abertura constarão o nome do apresentante e como ele obteve o testamento, a data e o lugar do falecimento do testador, com as respectivas provas e qualquer circunstância digna de nota. Parágrafo 2º. Depois de ouvido o Ministério Público, não havendo dúvidas a serem esclarecidas, o juiz mandará registrar, arquivar e cumprir o testamento. Parágrafo 3º. Feito o registro, será intimado o testamenteiro
para assinar o termo da testamentária. Parágrafo 4º. Se não houver testamenteiro nomeado, ou se ele estiver ausente ou não aceitar o encargo, o juiz nomeará testamenteiro dativo, observando-se a preferência legal. Parágrafo 5º. O testamenteiro deverá cumprir as disposições testamentárias e prestar contas em juízo do que recebeu e despendeu, observando-se o disposto em lei.